capítulo 6, Grazie Signor. Em seu livro Moral Lessons, o médico Richard Selzer escreve, abre aspas, estou em pé junto ao leito onde jaz uma jovem, seu rosto em pós-operatório. Sua boca, retorcida com paralisia, tem um quê de palhaço. Um minúsculo ramo do seu nervo facial, aquele que controla os músculos da boca, foi removido. Ela ficará assim daqui em diante. O cirurgião havia seguido com religioso fervor a curvatura da sua carne. Isso eu podia garantir. No entanto, para remover o tumor de sua bochecha, tive de cortar aquele nervinho. O jovem esposo dela está no quarto. Ele está em pé ao lado oposto da cama e juntos eles parecem habitar a luz vespertina da lâmpada, isolados de mim no mundo particular. Quem são eles? Pergunto a mim mesmo. Ele e essa distorcida boca que fiz, que olham-se um ao outro tão generosamente, com tanta avidez? A jovem fala. Minha boca vai ficar assim para sempre? Sim, digo. Vai ficar assim, porque o nervo foi cortado. Ela sente e silencia. Mas o jovem sorri. Eu gosto, ele diz. Acho uma gracinha. De repente, sei quem ele é. Compreendo e baixo os olhos. Não devemos ser ousados na presença de um Deus. Sem nenhum constrangimento, ele inclina-se para beijar a boca torta, e estou tão perto que consigo ver como ele entorna seus próprios lábios para ajustá-los ao dela, para mostrar-lhe que o beijo deles ainda funciona. Fecha aspas. Desde que li essa passagem, tem me assombrado a imagem do marido entortando a boca e retorcendo os lábios para um beijo íntimo com a esposa paralisada. Porém, algo me escapou até que um dia, em oração, veio-me à memória de forma renovada a violência ocorrida numa colina do lado de fora da velha Jerusalém. O corpo mutilado do filho está suspenso, exposto ao escárnio do mundo. Ele é um blasfemador de Deus e um sediciador do povo. Que morra em desgraça. Seus amigos estão dispersos, sua honra estilhaçada, seu nome motivo de zombaria. Ele foi abandonado por seu Deus, deixado absolutamente só. Arrastem-no para fora da cidade santa e pelos meandros aos quais pertence gente como ele. O Cristo maltrapilho é tratado grosseiramente, empurrado de um lado para o outro, açoitado e cuspido, assassinado e enterrado em meio aos de sua própria laia. A fim de dramatizar a sua morte, alguns pintores cristãos concederam ao Cristo crucificado um olhar dirigido para o alto e uma boca contorcida. Usaram pigmento vermelho para fazerem gotas de sangue realistas fluírem de suas mãos, pés e lado. Em 1963, um amigo deu-me um crucifixo de grande valor. Um artista francês havia entalhado em madeira, com grande cuidado, as mãos de Jesus na cruz. Na Sexta-feira Santa, os artistas romanos entalharam, Deus, como entalharam, nosso irmão Jesus, sem qualquer cuidado. Nenhuma arte foi requerida para bater os pregos com os martelos, nenhum pigmento vermelho necessário para fazer sangue de verdade jorrar de suas mãos, pés e lado. Sua boca contorceu-se e seus lábios ficaram retorcidos no mero ato de erguê-lo para a cruz. Nós já teologizamos tanto a paixão e a morte desse homem santo que não enxergamos mais o vagaroso rasgar dos tecidos, o alastramento da gangrena, sua sede exacerbada. Em sua obra monumental, The Crucified God, Jurgen Moltmann escreve, abre aspas, tornamos a amargura da cruz, a revelação de Deus na cruz de Jesus Cristo, tolerável para nós mesmos, aprendendo a compreendê-la como uma necessidade no processo de salvação, fecha aspas. Rosalind e eu estávamos caminhando ao longo do Royal Street, no bairro francês de Nova Orleans, adjacente à infame Bourbon Street, com seus entrepostos de jazz, lojas de camiseta e sex shops. A Royal é pontuada de lojas de antiguidade. Venha ver isso, diz o antiquário. A Vênus custa mais, mas esse Cristo crucificado de marfim é bonito a seu modo, especialmente contra um fundo roxo. E quanto mais o reproduzimos, mais esquecemos a respeito dele e da agonia da sua terceira hora. Transformamo-lo em ouro, prata, marfim ou o que quer que seja, a fim de nos libertarmos da sua agonia e morte como homem. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cada espécie de pecado e suas consequências, a doença e a enfermidade de todo tipo, a dependência em drogas, o alcoolismo, os relacionamentos partidos, a insegurança, o rancor, a luxúria, o orgulho, a inveja, o ciúme, o câncer, a osteoporose, a artrite e assim por diante, foram experimentados e levados pelo que era, abre aspas, como um de quem os homens esconderam um rosto desprezado, fecha aspas.
Isaías 53:3, que conheceu o ápice de uma agonia que ninguém jamais sonhou. 2 Coríntios 5:19 diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus Cristo, pregado no madeiro, transferiu nossa dor para a paz da graça. Ele fez a paz através do sangue da sua cruz. Jesus viajou aos mais distantes recessos da solidão. Em seu corpo alquebrado, ele levou sobre si os seus pecados e os meus, toda a separação e perda, todo o coração quebrado, toda a ferida de espírito que se recusa a fechar, todas as dilacerantes experiências de homens, mulheres e crianças ao longo dos milênios da história. Jesus é Deus. Você e eu somos formados da argila da terra e do beijo da sua boca. O que diremos diante de tamanha efusão de amor? Como responderemos? Em primeiro lugar, o amor de Cristo e de seu evangelho de graça chama a uma decisão pessoal, livre e não convencional. Responder é reconhecer que o outro tomou a iniciativa e lançou o convite. A abertura do outro tornou a resposta necessária. O outro, no entanto, não é um vendedor itinerante vendendo quinquilharias na sua porta. É Cristo oferecendo uma oportunidade única na sua vida, como diz em João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Há um poder extraordinário no ato de contar histórias, um poder que estimula a imaginação e forma uma impressão indelével na mente. Jesus emprega um conjunto de histórias, conhecidas como parábolas, abre aspas, de crise, fecha aspas, para lançar uma advertência, um chamado ao arrependimento, devido ao adiantamento da hora. Jesus diz, abre aspas, um maremoto está se aproximando e vocês estão vagueando pelo terraço e fazendo uma festa, fecha aspas. Ou, como colocaria Joaquim Jeremias, abre aspas, vocês estão se banteando e dançando em cima de um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento, fecha aspas. A crise iminente torna o adiamento inconcebível. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai, disse Jesus. Na parábola do banquete de casamento, o convidado que não está trajando roupa de festa é arrastado à força pelos leões da chácara e arremessado porta fora. Abre aspas, a roupa de festa é o arrependimento. Revistam-se com ele hoje, antes da sua morte, no dia antes que o dilúvio comece. Vistam-no hoje. A exigência da crise é a conversão. Fecha aspas. Joaquim Jeremias. Roma está em chamas de Jesus. Largue a vadiagem, mude de vida e venha até mim. Quando um tornado vem, devastando rua acima, não é hora de parar para cheirar as flores. Abra mão dos velhos tempos que nunca existiram. Uma igreja organizada que você nunca frequentou. Virtudes tradicionais que você nunca praticou. Obediência legalista que você nunca observou. E a ortodoxia estéril que você nunca aceitou. A velha era já passou. A decisiva intervenção de Deus já aconteceu. A pessoa que percebe a gravidade da situação sabe que a decisão não permite qualquer adiamento. O contador de histórias nos chama não ao medo, mas à ação. Não se apegue a bijuterias baratas quando a pérola de grande valor está sendo oferecida. Quando a própria existência de uma pessoa está sendo ameaçada, quando ele ou ela estão no limiar da ruína moral, quando está tudo em jogo. A hora chegou para um momento de decisão ousado e resoluto. Na parábola dos talentos, os 3 servos são chamados para prestar contas do modo que usaram os dons confiados a eles. Os 2 primeiros utilizaram seus talentos de modo ousado e empreendedor. O terceiro, que prudentemente embala seu dinheiro e o enterra, tipifica o cristão que deposita sua fé num recipiente hermeticamente fechado e sela a tampa. Ele ou ela manqueja pela vida com base nas lembranças da escola dominical e recusa teimosamente o desafio do crescimento e da maturidade espiritual. Não disposta a correr riscos, essa pessoa perde o talento confiado a ela. Abre aspas, o Senhor queria que seus servos assumissem riscos. Ele queria que eles apostassem com seu dinheiro. Fecha aspas. Numa parábola manifestamente polêmica para sua audiência judaica, Jesus conta a história de um administrador ardiloso. Somos apresentados a um defraudador que, para cobrir suas trilhas, leva o dinheiro do seu empregador, falsificando os seus registros contábeis. Jesus elogia o criminoso. Abre aspas. Havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens.
Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Fecha aspas. Lucas 16, de 1 a 8. Homens e mulheres cuja visão de mundo está condicionado pelo índice da Bolsa de Valores são mais sagazes do que os discípulos em jornada espiritual. Os descrentes nos suplantam estrondosamente. Imitem a esperteza deles. Jesus não desculpou a atitude do administrador, mas admirou sua iniciativa. Ele não permitiu que uma trágica sequência de eventos se desenrolasse, mas fez o que tinha de fazer, por inescrupuloso que fosse, para garantir uma nova vida para si mesmo. Sem nutrir ilusões, ele faz o máximo a partir do pouco que lhe resta. Abre aspas. O mordomo desonesto que, ao saber que será despedido, falsifica a contabilidade do seu patrão para garantir outro emprego, é elogiado precisamente porque fez alguma coisa. O ensinamento central não diz respeito à moralidade, mas à apatia. Até aqui, um homem que se encontra em meio a uma crise e, em vez de chafurdar em autopiedade, age de modo empreendedor. Os convidados que não respondem ao convite do banquete do rei são rapidamente dispensados e outros são convidados. A resposta imediata é o estado do espírito do reino. O choque criativo lança um convite que leva à decisão e à ação. Fecha aspas. A maior parte de nós adia uma decisão esperando que Jesus se canse de esperar e que a voz interior da verdade acaba contraindo laringite. Dessa forma, a conclamação das parábolas, entre aspas, de crise, permanece suspensa num estado de ansiedade, uma vez que não optamos nem contra nem a favor da nova dimensão da vida aberta para nós. Nossa indecisão cria mais problemas do que resolve. Indecisão quer dizer que paramos de crescer por um período indefinido de tempo. Ficamos travados. Com a paralisia da análise, o espírito humano começa a murchar. A coincidência clara da nossa resistência à graça e da nossa recusa em permitir que o amor de Deus faça de nós quem realmente somos produz uma sensação de opressão. Nossa vida torna-se fragmentada, inconsistente, carente de harmonia e fora de sincronia. O verme se revolve. A segurança experimentada de se permanecer em um lugar familiar desaparece. Somos pegos entre a cruz e a espada. Como resolvemos esse dilema? Não resolvemos. Não somos capazes de forçar a nossa vontade a aceitar a graça. Não há palavras mágicas, fórmulas testadas ou esotéricos ritos de passagem. Apenas Jesus Cristo nos liberta da indecisão. As Escrituras não nos oferecem qualquer outra base para a conversão que não o magnetismo pessoal do Mestre. Certa manhã, misteriosamente movido pela graça, um jovem decide tentar orar. Por 5 minutos, ele se dispõe a se expor e calar. E Jesus sussurra, abre aspas, a hora é agora. O mundo irreal dos sapatos Gucci, de sorvetes caros e de jeans Calvin Klein, de coleções de pele de castor, tapetes persas, roupas debaixo de seda e da Copa do Mundo está passando. Agora é a hora de parar de correr freneticamente em 4 direções diferentes, como o cavalo de Lancelot, e lembrar em meio à quietude que apenas uma coisa é necessária. Agora é a hora de uma decisão pessoal e de uma resposta criativa à minha palavra. Fecha aspas. Deixe-me lhe contar uma história. Certo ano, um rico tolo teve uma colheita de altíssima produtividade e fez provisões para uma ainda maior no ano seguinte. Ele disse a si mesmo, rapaz, você é um cara fantástico, trabalhou duro, fez por merecer tudo o que veio até você e encheu sua cesta de ovos para o futuro. Agora pegue leve, coma à vontade, beba até cair e aproveite a vida. Naquela noite, meu pai despedaçou o senso de segurança dele. Tolo, essa mesma noite a sua alma será exigida de você. E todo esse seu patrimônio, quem desfrutará dele agora? Na oração, Jesus nos desacelera. Ensina-nos a contar os poucos dias que temos e presenteia-nos com sabedoria. Ele nos revela que estamos tão envolvidos com o que é urgente que acabamos negligenciando o essencial. Ele põe um fim à nossa indecisão e liberta-nos da opressão dos falsos prazos finais e de uma visão míope.
Em segundo lugar, nossa resposta ao amor de Jesus exige confiança. Nós nos afiançamos no nosso currículo ou no Evangelho da Graça. De que forma lidamos com o fracasso? Abre aspas. A graça nos diz que somos aceitos como estamos. Podemos não ser o tipo de pessoa que desejaríamos. Podemos estar muito distantes de nossos objetivos. Podemos contar mais fracassos do que realizações. Podemos não ser ricos, poderosos ou espirituais. Podemos até mesmo não ser felizes. Mas somos, apesar de tudo, aceitos por Deus e seguros nas suas mãos. Essa é a promessa feita a nós em Jesus Cristo. Uma promessa da qual podemos confiar. Fecha aspas. Para aqueles de nós cuja vida é um sério desapontamento para Deus, requer uma enorme dose de confiança e uma arrojada e obstinada resolução a aceitar que o amor de Deus não conhece qualquer sombra de alteração ou de mudança. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, Jesus estava pressupondo que ficaríamos cansados, desencorajados e desanimados ao longo do caminho. Essas palavras são um testemunho tocante da humanidade de Jesus. Ele não tinha qualquer noção romântica do custo do discipulado. Ele sabia que segui-lo era tão pragmático quanto o dever, tão exigente quanto o amor. Sabia que a dor física, a perda dos entes queridos, o fracasso, a solidão, a rejeição, o abandono e a traição poderiam minar nosso espírito. Que chegaria o dia em que nossa fé deixaria de oferecer qualquer motivação, segurança ou conforto. Que a oração careceria de qualquer senso de realidade ou de progresso. Que ecoaríamos Teresa de Ávila. Abre aspas. Senhor, se é esse o modo como o Senhor trata os seus amigos, não me admira que tenha tão poucos. Fecha aspas. Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Certo poeta escreveu, abre aspas, o desejo de sentir-se amado é a última ilusão. Abra mão dele e você será livre. Fecha aspas. Do mesmo modo que o nascer do sol da fé exige o entardecer de nossa descrença anterior, o amanhecer da confiança exige abrir mão do nosso anseio por consolos espirituais e por corroborações tangíveis. A confiança que depende da resposta que obtém não é, de fato, confiança. Tudo é incerteza e ansiedade. Em receosa insegurança, o discípulo implora ao seu Senhor por provas de que sua afeição é correspondida. Se não as recebe, fica frustrado e começa a suspeitar que seu relacionamento com Jesus chegou ao fim ou nunca existiu. Se recebe consolo, ele é tranquilizado, mas por um período limitado. Ele segue exigindo provas adicionais, cada uma das quais mostra-se menos convincente do que a anterior. No final, a necessidade de confiar morre de pura frustração. O que o discípulo não aprendeu é que corroborações tangíveis, por mais valiosas que sejam, não são capazes de gerar confiança, de sustentá-la ou de garantir sua presença. Jesus convida-nos a entregar nosso eu autônomo em atitude de inabalável confiança. Quando o anseio por tranquilizações é contido, a confiança acontece. O mistério da ascensão de Jesus ao céu contém uma importante lição. Ele disse a seus discípulos, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, em João 16:7. Por quê? De que forma a partida de Jesus podia mostrar-se vantajosa para os apóstolos? Porque enquanto estava ainda visível na terra, havia o perigo de que eles ficassem ligados demais à visão de sua carne, que abandonassem a certeza da fé e passassem a depender da evidência tangível dos sentidos. Ver Jesus na carne era uma coisa boa, mas bem-aventurados que não viram e creram. Quando chafurdamos na culpa, no remorso e na vergonha por causa de sinais reais ou imaginados do passado, estamos desdenhando o dom divino da graça. A preocupação com o eu é sempre um componente destacado de culpa e recriminações perniciosas. Ela excita nossas emoções, agitando-nos de modo autodestrutivos. Encerra-nos na poderosa fortaleza do eu, conduz à depressão e ao desespero e toma o lugar de um Deus compassivo. A linguagem da culpa doentia é dura. Ela é exigente, abusiva, censuradora, rejeitadora, acusadora, incriminatória, condenatória, reprovadora e repreensora. É uma linguagem de impaciência e de punição severa. Os cristãos ficam chocados e horrorizados porque falharam. A culpa doentia torna-se maior do que a vida. A culpa torna-se a experiência na qual as pessoas sentem que o céu está desabando. Sim, nós de fato nos sentimos culpados pelos nossos pecados,
Mas a culpa saudável é a que reconhece o mal feito e sente remorso, mas em seguida abraça o perdão oferecido. A culpa saudável concentra-se na percepção de que tudo foi perdoado e de que o erro foi redimido. Abre aspas. Todos temos sombras e esqueletos em nossa história pessoal. Mas ouça, há algo maior neste mundo do que nós, e esse algo maior é cheio de graça e misericórdia, paciência e inventividade. No momento em que o foco da sua vida muda da sua maldade para a bondade dele, o momento em que a pergunta deixa de ser "o que foi que eu fiz?" e passa a ser "o que ele pode fazer?", a libertação do remorso pode acontecer. Milagre dos milagres. Você pode perdoar a si mesmo porque está agora perdoado, aceitar a si mesmo porque é agora aceito, e começar a reconstruir os próprios lugares que uma vez você colocou abaixo. Essa graça é o segredo de sermos capazes de perdoar nós mesmos. Confie nela. Fecha aspas. Talvez você já tenha ouvido essa história. Há 4 anos, numa grande cidade do extremo oeste, começaram a correr os rumores de que uma certa mulher católica estava tendo visões de Jesus. Os relatos chegaram ao arcebispo. Ele decidiu verificar. Existe sempre uma linha tênue entre o místico autêntico e a extremidade fanática. "É verdade, minha senhora, que a senhora tem visões de Jesus?" perguntou o clérigo. "É", respondeu singelamente a mulher. "Então, na próxima vez que a senhora tiver uma visão, quero que peça que Jesus lhe conte os pecados que confessei na minha última confissão." A mulher ficou perplexa. "Está ouvindo direito, bispo? O senhor quer mesmo que eu peça a Jesus que me conte os pecados do seu passado?" "Exatamente. Por favor, ligue-me se alguma coisa acontecer." 10 dias depois, a mulher informou seu líder espiritual da aparição mais recente. "Por favor, venha." 1 hora depois, o bispo havia chegado. Ele olhou-a nos olhos. "A senhora acaba de me dizer ao telefone que teve de fato uma visão de Jesus. A senhora fez o que pedi?" "Sim, bispo. Pedi a Jesus que me contasse os pecados que o senhor confessou na sua última confissão." O bispo inclinou-se para a frente na expectativa. "O que Jesus disse?" Ela tomou a mão dele e o olhou fundo nos seus olhos. "Bispo", ela disse, "essas são as exatas palavras dele. Eu não me lembro." O cristianismo acontece quando homens e mulheres aceitam com inabalável confiança que seus pecados não foram apenas perdoados, mas esquecidos, levados no sangue do Cordeiro. Meu amigo, o arcebispo Joey Reya diz, abre aspas, "um cristão triste é um cristão falsificado e um cristão culpado não é um cristão coisíssima nenhuma." Fecha aspas. A conversão da desconfiança para a confiança é forjada aos pés da cruz. No Calvário da morte de Cristo, os santos meditam, contemplam e experimentam o seu Senhor. Citação de São Francisco de Sales. Há uma conexão essencial entre experimentar Deus, amar a Deus e confiar em Deus. Você confiará em Deus apenas à medida que o ama, e você o amará à medida que o tiver tocado, ou, mais exatamente, à medida que ele tiver tocado em você. Muitos anos atrás, um homem ansioso e temeroso de 30 e tantos anos veio a um retiro no qual eu preguei. Um grupo de homens que o conheciam havia muitos anos estavam no mesmo retiro e ficaram perplexos pelo modo como o viram-no mudar. Até mesmo sua expressão facial foi transformada. Ele havia se tornado de repente livre para confiar. A experiência fundamental foi a percepção profunda de que Deus o amava. Ela ocorreu durante a oração. Ele foi movido profundamente pelas palavras de Paulo em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A sua experiência do amor humano não teve o poder de libertá-lo da desconfiança da forma que teve aquela simples oração diante do Cristo crucificado. A cruz é um confronto com a esmagadora bondade de Deus, revelada no corpo alquebrado do seu Filho unigênito. Nosso encontro pessoal, não meramente cognição intelectual, mas percepção experimentada do amor de Jesus Cristo, impele-nos à confiança. Há mais de 300 anos, Claude de la Colombière, comentando sobre o jantar ao qual Jesus compareceu na casa de Simão, o fariseu, escreve, abre aspas, "Está claro que, de todos os presentes, o que mais engrandece o Senhor é Madalena, que está tão persuadida na infinita misericórdia de Deus que todos os seus pecados lhe parecem apenas um átomo diante da sua misericórdia." Fecha aspas. A palavra profética dita por Jesus a uma viúva de 34 anos, Marjorie Kemp, em Lynn, Massachusetts, em 1667, permanece sempre antiga, sempre nova. Abre aspas. "Mais agradável para mim do que todas as suas orações e penitências é que você crê que eu a amo." Fecha aspas.
A graça de abrir mão do controle e deixar Deus ser Deus flui da confiança em seu amor sem limites. Segundo Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ainda assim, muitos de nós acham extremamente difícil confiar. Assombrados talvez pelo espectro de pais que vivem em meio à pobreza, doutrinados por slogans como "Em Deus nós confiamos, o demais paguem à vista", e canções como "Jesus Save His Money at the Chase Manhattan Bank", que em português seria "Jesus poupa seu dinheiro no banco Chase Manhattan". Acabamos desenvolvendo um espírito cético e assumimos controle gerencial do nosso destino. Somente o amor possibilita o salto de confiança, a coragem de arriscar tudo em Jesus, a prontidão de adentrar a escuridão, guiado apenas pelo pilar de fogo. A confiança apega-se à fé de que tudo o que acontece na nossa vida é projetado para ensinar-nos a santidade. O amor de Cristo inspira a confiança de agradecer a Deus a dor de cabeça incômoda, a artrite tão dolorosa, a escuridão espiritual que nos envolve, de dizer como Jó, abre aspas, "temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal?", fecha aspas. De orar como Charles Foucault, "Abba, abandono a mim mesmo em tuas mãos, faze de mim o que quer que queiras, seja o que fizeres, te agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, seja feita a tua vontade em mim e em todas as tuas criaturas. Não desejo mais do que isso, ó Senhor. Em tuas mãos entrego o meu espírito, ofereço-te meu espírito com todo o amor do meu coração, pois te amo, Senhor, e dou-me a mim mesmo, entrego a mim mesmo em tuas mãos sem reservas, com confiança ilimitada, pois és meu Pai." Um sacerdote das Bahamas conta uma história que captura a essência da confiança bíblica. Abre aspas. Uma casa de 2 andares estava pegando fogo. A família, pai, mãe, vários filhos, estava saindo quando o menino mais novo ficou aterrorizado. Fugiu de sua mãe e subiu correndo as escadas. Ele, de repente, apareceu numa janela do andar superior, chorando como louco em meio à fumaça. Seu pai, do lado de fora, gritava: "Pule, filho, pule, eu pego você." O menino gritou: "Mas papai, eu não consigo ver o Senhor." "Eu sei", disse o pai, "mas eu estou vendo você." Fecha aspas. A terceira característica de nossa resposta à intervenção gratuita de Jesus em nossa vida é uma gratidão sentida. No famoso conto de O. Henry, O Presente dos Magos, uma jovem esposa tem apenas $1,87 para comprar um presente para o marido, e o Natal é no dia seguinte. Ela decide impulsivamente vender seu cabelo longo e abundante para ter como comprar uma corrente para o estimado relógio de ouro dele. Naquele exato momento, ele está vendendo o relógio para comprar um presente para ela, escovas especiais para o seu belíssimo cabelo. Você já fez espontaneamente algo tão extravagante? Foi em frente e esvaziou o cofrinho porque determinado presente era perfeito para alguém de quem você gostava? Em Marcos 14, de 3 a 9, lemos: "Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Que gesto mais lindo e impulsivo de gratidão. Pela avaliação humana, foi uma coisa tola e desperdiçadora de se fazer. Contudo, Jesus ficou tão profundamente comovido que quis que a história da impulsividade dessa mulher fosse contada e recontada ao longo das gerações até o fim dos tempos. Obviamente, Jesus está dizendo aqui que existe lugar real para o impulsivo e o espontâneo, o generoso e o não estritamente necessário, o heróico e o extraordinário, as incontroláveis e incalculáveis explosões de generosidade que clamam: é justo render-lhe graças e louvor. E ainda assim, nossa gratidão a Jesus é em sua maior parte o serviço não celebrado que prestamos aos que nos rodeiam. Em Marcos 25:40 diz: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Embora Cristo não se mova mais de forma visível entre nós, ministramos a Ele nos maltrapilhos que estão ao nosso alcance. Cada encontro com o irmão ou irmã é um misterioso encontro com o próprio Jesus. No cenáculo, o homem que era em tudo como nós, menos na ingratidão, expôs claramente a estratégia da gratidão. Abre aspas. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Fecha aspas. A Pedro, na praia do mar de Tiberíades, disse: Se tu me amas, Simão, filho de João, apacenta as minhas ovelhas. De forma muito simples, nossa profunda gratidão a Jesus Cristo não é manifestada no ato de sermos castos, honestos, sóbrios e respeitáveis, nem frequentadores de igreja, carregadores de Bíblia e cantores de salmos, mas em nosso profundo e delicado respeito uns pelos outros. Cada adoração de domingo é subordinada à reconciliação com os outros. Abre aspas. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Fecha aspas. A adoração, o culto e a religião em geral não têm qualquer autonomia absoluta diante de Jesus. Deus é um ser para os outros, não apenas um Deus para si mesmo. Abre aspas. A adoração cultual não é apenas hipócrita, mas também absolutamente sem significado se não é acompanhada de amor pelos outros, pois o contrário não tem como ser um meio de dar graças a Deus. Fecha aspas. O mistério da evangelização é uma extraordinária oportunidade de demonstrar gratidão a Jesus no ato de repassar seu evangelho da graça para os outros. Entretanto, o método, abre aspas, conversão por concussão, fecha aspas, caracterizado por martelada após martelada de Bíblia, delata um desrespeito básico pela dignidade do outro e é completamente estranho ao imperativo do Evangelho de darmos testemunho. Evangelizar uma pessoa é dizer a ela: você também é amado por Deus no Senhor Jesus. E não apenas dizer, mas realmente achar isso e amarrar isso no relacionamento com esse homem ou essa mulher de forma que eles possam senti-lo. É isso que significa anunciar a boa nova. Isso, porém, só se torna possível oferecendo à pessoa a sua amizade. Uma amizade real, altruísta, sem condescendência, cheia de confiança e estima profunda. O filme Amadeus é uma obra notável que focaliza duas figuras poderosas e contrastantes. Salieri, compositor da corte do imperador, e Wolfgang Amadeus Mozart, o impetuoso e presunçoso jovem gênio. Abre aspas, alguém descreveu sua vida como vinho, mulheres e canto, e ele não cantava muito, fecha aspas. O limitado e sem inspiração Salieri vive em exasperada inveja do talento ilimitado que Deus concedeu a Mozart. Ainda assim, depois de cada trabalhosa partitura que compõe, Salieri murmura: Grazie Signor. Obrigada, Senhor. Essa canção de Salieri está no coração da nossa resposta à graciosidade de Deus e ao Evangelho da Graça. Abre aspas, Grazie Signor, pois teus lábios contorceram-se a fim de ajustar-se ao meu ser pecaminoso, por julgar-me não pelas minhas parcas boas obras, mas pelo teu amor, que é a tua dádiva para mim, por teu insuportável perdão e infinita paciência para comigo, por outros que têm dons maiores do que eu e pela honestidade de reconhecer que sou um maltrapilho. Quando a última cortina cair e me chamares para casa, sejam minhas últimas palavras murmuradas nessa terra um clamor de corpo e alma. Grazie Signor. Fecha aspas.